sobre a predestinação dos santos e o dom da perseverança final, essas últimas obras de Agostinho no final da sua vida, muitos consideram ainda hoje que houve uma predestinação restrita a um certo número de pessoas, reservada a um grupo exclusivo de eleitos à salvação, e não para todos os homens, conforme explica o texto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz, abre aspas, Deus quer que todos os homens se salvem, fecha aspas. Liam na predestinação a ideia de que Deus dá a graça a quem Ele quer, assim Ele salva aqueles a quem a dá e condena aqueles a quem não a dá. Então é uma predestinação incontrolável, restrita a um determinado grupo de pessoas. Então foi assim que muitos, a partir de Agostinho, eles fizeram, muitos pastores, padres da igreja primitiva, após Agostinho, do V século, que essa obra foi redigida, eles começaram a dar este tipo de interpretação, ou seja, um desvio já na mensagem de Jesus, nas verdades de Cristo. E foi aí, no século XVI, então, que os reformadores, como já foi dito, Lutero, Calvino, Jansênio, eles assumiram parte desta doutrina agostiniana, porque eles eram padres, pastores agostinianos no seu tempo, inseridos na Igreja Católica, e trouxeram estas palavras, este entendimento, as interpretações de Agostinho para os nossos dias, e chegou até os nossos dias. No século XVI, Lutero e Calvino também se envolvem, como já foi dito, com a questão da predestinação incontrolável. Para Calvino, uns são eleitos e outros rejeitados desde a eternidade. Isso está escrito na obra dele, As Institutas de Calvino, como já foi mencionado neste curso. Um dos livros, uma das obras mais importantes de João Calvino. Então ele teve esse entendimento muito claro. Você, se ler esta obra, como eu já li, você vai ter essa impressão e vai estar muito explícito na obra. Uns são eleitos desde a fundação do mundo, porque assim Deus o quis, e outros são rejeitados desde a eternidade, independente das boas obras ou de qualquer mérito que o homem possa adquirir nesta vida. Então eles aqui, com esta palavra, com esse tipo de interpretação, esse entendimento, eles estão anulando a liberdade humana. É independente das obras. Independente, porque Deus já te chamou, já elegeu as pessoas desde a fundação do mundo, independente das boas obras. Ao contrário daquilo que foi pregado no início, nos primeiros séculos do cristianismo, como eu coloquei para vocês nas obras de Irineu, de Orígenes e até mesmo de Agostinho. Mas no final da sua vida, Agostinho, ele muda o discurso e acaba caindo num atalho, num desvio doutrinário. E continuando, assim a salvação é concedida por Deus a alguns e negada a outros, prescindindo do comportamento do homem. Então o homem não tem parte na salvação, porque tudo é pela graça. O homem não possui liberdade e livre-arbítrio. Eles estão negando. Como os gnósticos fizeram no primeiro século, segundo, terceiro, quarto séculos do cristianismo. E que os pastores primitivos se levantaram, rechaçando essa doutrina herética no seio da igreja. Mas aconteceu isso na história. E no século XVI houve esse deslize, assim, na minha opinião, eu falo isso,
Deus, Criador e Senhor soberano de suas criaturas, dispõe delas para a sua glória, segundo lhe apraz. Como dito anteriormente, Calvino supõe incompatível com a onipotência divina o livre-arbítrio da criatura. Ele nega, Lutero e os outros reformadores, negam o livre-arbítrio da criatura dos homens. É preciso afirmar, aqui eu volto a mostrar isso no curso, na obra que eu escrevi, no trabalho. É preciso afirmar que Agostinho sustenta que o ser humano sempre é livre. Isto é, que pode escolher livremente o caminho que irá percorrer. Não somente o caminho aqui debaixo das coisas terrenas, mas também no caminho espiritual, na salvação, na oferta salvífica de Deus. O homem tem esse poder de escolha, livremente, a quem ele vai servir. Ele pode escolher. Com base nessa premissa, a graça cura e restaura nosso livre-arbítrio. Agostinho afirma que, apesar de todo o poder da graça, cabe à vontade de quem a recebe aceitá-la ou rejeitá-la. A graça não dispensa a iniciativa humana. Ela não faz isso. Foi isso que Agostinho quis dizer com o trecho a seguir. Aí eu coloquei uma citação de Agostinho. Está entre aspas. Portanto, diz Agostinho, não se enganem aqueles que dizem, porque nos admoestais e nos dais preceitos para nos afastarmos do mal e praticarmos o bem. Não se engane, se não somos autores, somos nós que fazemos, mas é Deus que opera em nós o querer ou agir. Pelo contrário, entendam que, se são filhos de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. De modo que façam o que devem fazer e depois de tê-lo feito, agradeçam àquele de quem recebem as forças. Então a graça é o Espírito Santo de Deus agindo em você, em nós, para que você possa fazer o bem que quer, para que nós venhamos andar nas pisadas de Jesus Cristo, através da força, do poder do Espírito Santo de Deus, quando nós queremos. Porque Deus é que efetua em nós o tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas Ele opera o tanto querer como realizar quando nós queremos fazer o bem. Aí Ele nos dá o incremento, a parte dele, que é a parte do milagre, do poder, da graça de Deus. Mas quando nós não queremos, Ele não efetua em nós o tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui ele tirou, aqui não está explicitamente esse texto em Filipenses, de Paulo também. Mas a ideia é essa, de modo que façam o que devem fazer, quando eles querem fazer. Os cristãos, as pessoas que querem se achegar a Deus, depois de tê-lo feito, agradeçam aquele de quem recebe as forças. Deus te dá a força de permanecer na luz, no caminho. Mas quando você quer trilhar o caminho. Então ele não anula a nossa liberdade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não anula a nossa participação. Porque tudo é pela graça. Mas a graça de Deus não anula a nossa liberdade. E essa sempre foi, desde o início da sua mocidade, mais maduro, aos 40 e poucos anos, quando ele começou a escrever mais livros, obras. Foi assim que Agostinho colocou nos seus escritos, porque ele recebera esses entendimentos, recebeu dos que os precederam, aqueles pastores primitivos dos primeiros séculos. E essas eram as verdades de Cristo. E no final da sua vida ele dá esse deslize em suas interpretações dos textos paulinos. Continua Agostinho. A graça sempre vai ter a iniciativa. A transmissão da fé é pela graça. Se você consegue escutar a palavra de Deus, foi pela graça. Os ouvidos espirituais que nós recebemos. Ela sempre vai ter a iniciativa.
e sem ela todos os homens constituem uma massa condenada. Aí entra o dom da perseverança final. Aqui é uma outra parte nesta última obra dele, de já mais velho, idoso, sobre a predestinação dos santos e o dom da perseverança final, aquela obra que nós já citamos aqui no curso. Então ele começa a mudar ainda mais o seu discurso em relação à graça e à liberdade. Aí entra o dom da perseverança final, apregoado por ele, por Agostinho. A partir deste conceito, deste último escrito dele, dessa última obra, suas fórmulas ficaram cada vez mais rígidas. 2 pontos. Certo número limitado de pessoas recebe a graça da perseverança final. Então a graça da perseverança final é uma graça ainda maior que alguns eleitos recebem para perseverar até o fim. E estes que recebem essa graça da perseverança final, eles não podem mais se perder e nunca mais vão cair. Ao falar da predestinação dos santos, que consiste na presciência de Deus, mediante os quais, com toda certeza, são libertados aqueles que hão de experimentar livramento. Portanto, está no poder de Deus decidir quem receberá e quem não receberá a graça. Neste sentido que eu estou falando aqui, o dom da perseverança final. Então ele colocou isso no seu livro. E foi através desse entendimento que os reformadores formularam as suas teses, as suas doutrinas, a doutrina referente à graça e à liberdade. Foi nesse ponto desta obra da predestinação dos santos e do dom da perseverança final. Porque alguns só recebem, e estes que recebem, eles já estão garantidos, jamais cairão da graça. Foi esse o entendimento de Agostinho nessa obra, o dom da perseverança final. E foi esse o entendimento que os reformadores agarraram e sustentaram no século XVI, dando outras interpretações à teologia da graça e da liberdade. A graça da predestinação, apontada pelo bispo de Hipona, como a graça da perseverança final, como já foi dito nessa última obra dele, que faz alcançar a vida eterna, é característica dos eleitos, operando neles o próprio querer. Aí já não é mais um homem querendo trilhar o caminho de Deus e com auxílio à força da graça ele continua trilhando. Mas é o querer de Deus, como se fôssemos marionetes nas mãos de Deus. Ele coloca o querer em você e mesmo se você não quiser, você vai, porque você já não responde por você mesmo, mas é Deus que está efetuando em você o querer. Foi essa a interpretação que eles buscaram nas obras de Agostinho, quer dizer, nesta obra em particular, no dom da perseverança final. Por uma ação maravilhosa e inefável de Deus, as pessoas recebem isso. E isso é um desvio, na minha opinião. Não foi assim que a igreja ensinou. A igreja dos primeiros séculos. Não? A escolha daqueles que hão de receber esse dom da perseverança final, essa graça, não depende de forma alguma do conhecimento prévio de Deus, dos méritos futuros deles, das pessoas que vão abraçar por livre e espontânea vontade a causa do Evangelho. Não depende disso. Pois toda e qualquer boa obra que façam será ela própria fruto da graça. Quanto à sua presciência, o que ele sabe antecipadamente é aquilo que ele mesmo vai fazer. Então é Deus que opera nessas pessoas. Elas perderam a sua liberdade. Para Agostinho, certas pessoas, aparentemente cristãos corretos, que foram chamados e batizados, mas que não receberam a graça da perseverança final, poderão se perder. Então somente nesse livro, nesses últimos livros, a predestinação dos santos e o dom da perseverança final, somente aqueles que recebem o dom da perseverança final, essa graça, é que vão perseverar até o fim e serão salvos e não podem se perder. Mas aqueles que não recebem este dom exclusivo, eles podem se perder. Foi esse o entendimento de Agostinho. Aí já começa a confundir, sabe?
Existe uma confusão aí. Nem todos que estão na igreja, que possuem o Espírito Santo, se salvarão. Somente aqueles que recebem este dom da perseverança final. Foi aí que Lutero, João Calvino e os outros reformadores, eles agarraram esta compreensão, essas interpretações de Agostinho, e fizeram as suas teses e construíram a sua teologia no século XVI da Reforma. Somente os que recebem a graça da perseverança final é que estão selados para a vida eterna. Isso está escrito na obra dele, que eu tenho aqui em português. Em se tratando da graça da perseverança final, somente essa é irresistível. Aí sim, invencivelmente, aquela expressão naquela primeira obra que nós citamos no curso, essa é irresistível. A pessoa, mesmo se quiser deixar Jesus e voltar para o mundo, ela está salva, porque é Deus que está operando nela essa graça do dom da perseverança final. Elas não vão se perder jamais. Mas isso não tem cabimento, não tem lógica. E não foi assim que a igreja anunciou no início, nos primeiros séculos. E não podem se perder aqueles que a recebem. Agora, se você não recebeu esse dom da perseverança final, você pode se perder. É uma coisa bem diferente, né? Que Agostinho apregou no seu tempo, escreveu. Em outras palavras, enquanto um cristão não recebe a graça da perseverança final, ele pode perder a salvação. Portanto, somente quando essa graça é concedida por Deus, por um mistério inescrutável do desígnio de Deus, o cristão é selado para a vida eterna. Foi esse o entendimento de Agostinho nessas duas obras, neste último volume, né? Que foi bastante polêmico, conciso e de difícil interpretação, no qual os reformadores se agarraram neste entendimento, nessas interpretações de Agostinho, porque eles eram discípulos de Agostinho, agostinianos. Eles comungavam essa visão, essa fé. Mas devido a essa doutrina de Agostinho, ficam algumas dúvidas. Eu coloco isso, né? 2 pontos. Como Deus decide justificar este homem e não aquele? Não levando em conta as futuras boas obras? Como é que pode isso? A igreja não ensinava isso no início. Não podemos deixar de nos perguntar qual seria o espaço que essa teoria deixa para o livre-arbítrio. Ou seja, eles negam o livre-arbítrio. E Agostinho, no final da sua vida, acaba negando também o livre-arbítrio. Conforme se costuma entendê-lo, existe aí um profundo mistério, mas devemos crer que Deus toma sua decisão à luz de uma justiça secreta, inescrutável. Esse é um comentário que eu faço no trabalho, né? Segundo Vitorino Grossi, esse professor, teólogo, Agostinho fundamenta sua doutrina da predestinação realizando a leitura de alguns textos de Paulo. Efésios, capítulo 1, versículo 5, Romanos, capítulo 8, versículo de 29 a 30, capítulo 9, de 9 a 21. Abre aspas, aí uma citação deste professor Vitorino Grossi. Ele se opõe a pesquisar as expressões mais duras, isolando-as, a fim de provar que Deus salva quem Ele quer, num decreto pré-temporal, no qual Ele escolhe uns e deixa outros se perderem, fecha aspas, e continua. Esse decreto não leva em conta as futuras obras boas dos interessados, justamente porque a graça é evangélica, na visão de Agostinho. Ela não pode ser devido às obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Isso está escrito em Romanos 11. Ele faz esse tipo de interpretação. Versículo 6, Romanos 11, 6. Agostinho dramatiza a famosa fórmula: eu amei Jacó e odiei Esaú. Em seu discurso, subentende a ideia de que a graça não seria graça se fosse oferecida a todos. Então ele coloca uma restrição a um certo número de pessoas. Então aquela passagem que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem,
Agostinho parece não ter lido essa passagem, quer dizer, ele leu sim, mas ele não compreendeu como deveria compreender. Então Deus não restringe, não. Ele quer salvar a todos. Não existe um grupo de eleitos exclusivo. E sim, ele quer salvar todos os homens. Todos os homens precisam da salvação. Em conclusão, a doutrina agostiniana da predestinação encontrou opositores já em seu tempo, como eu já falei, né? Já no V século, já encontrou opositores dentro da igreja, questionando Agostinho. E depois que ele faleceu, aí que houve mais debates, controvérsias ao longo dos séculos. E chegou na Reforma, houve esse mal entendido. E no decorrer da história do cristianismo posterior, não foram poucas as controvérsias e concílios que surgiram a seu respeito. Ficou provado que Agostinho exagerou em algumas afirmações, ao que se refere à predestinação e ao dom da perseverança final, devido a uma má compreensão dos textos paulinos. Entendemos que Lutero e Calvino, na época da Reforma, também se envolvem com a questão da predestinação, como nós já dizemos, né? Já falamos. No período da Reforma, século XVI, assumem em grande parte o pensamento agostiniano da predestinação para basearem as suas doutrinas, o que levará logicamente a pensar que a graça é irresistível em relação à vontade humana. Foi isso que eles fizeram. Lutero, em diversas das suas obras, ele deixa isso bem claro.